Olá, vamos continuar nessa sequência, o André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou, esses dias, trabalhando o livro O Mecanismo da Mediunidade, que é psicografado pelo André Luiz, lógico, para o médium Chico Xavier e o Valdo Vieira, que foi esse livro, foi um deles, e é editado pela Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, a FEB. Se você entrar na internet pedindo, eles fornecem o livro, se você não encontrar na sua cidade. E eu estou usando os termos do André para facilitar o entendimento, que eu vou falar de mediunidade daqui uns dias bastante, mas ele está preparando o terreno ainda, ele está falando sobre efeitos físicos, a mediunidade de efeitos físicos. E ele vai dizer nessa lição de hoje, o médium teleguiado, é o termo que o André Luiz usou, médium teleguiado. E ele vai dizer assim: imaginamos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. A facilidade dessa desassociação, que ele vai entrar em detalhes depois, que é como se você estivesse afastando parte do seu perispírito desse corpo físico. E essa brecha que abre espaço para fenômeno de efeito físico, sobretudo pela produção de ectoplasma. Isso é mais fácil de ser feito. E ele vai dizer, nesse caso, temos-la habilidade de fornecimento do ectoplasma, o plasma exteriorizado de que se vale as inteligências desencarnadas para a produção de fenômenos físicos que lhe denota a sobrevivência. Fenômeno físico precisa muito desse ectoplasma. E normalmente o médium de efeito físico fornece isso fácil. Chegada a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual, se ele já tem isso, e ele quer cooperar no plano espiritual, quer cooperar com o plano espiritual, ou seja, ele frequenta um centro, estuda o assunto, os dirigentes orientam ele diz, e quando isso começa, ele começa a trabalhar nesse plano, existe um guarda vigilante que vem ajudar as pessoas, vai ajudar esse médium. Comumente dizemos guia, segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que diante da esfera extrafísica tem a função de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre na posição evolutiva semelhante. É importante que, se ele não tiver isto, ele vai ter problema, porque se ele ainda não tem muito conhecimento e ainda não tem uma força moral muito fácil, é fácil de ser usado esse ectoplasma dele. Por isso que vem essa ajuda. Por isso que normalmente as pessoas que têm isso, numa sessão mediúnica atual, eles, em vez de trabalhar formando material para servir quase de curiosidade, eles usam muito hoje para mediunidade de cura, usar essa capacidade para isso. Ambos possam formar o circuito de força, ou seja, o guia e ele, ou seja, o mentor espiritual dele e o médium. Sob as vistas de instrutores da vida maior, que se mobiliza a serviço da beneficência e da educação, em muitas circunstâncias, em pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passagia a feição de uma inteligência teleguiada. Daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudo das ocorrências de materialização, com os fenômenos de telecinesia, e começaram nos ramps e culminaram na ectoplasmia visível. Ele está dizendo que normalmente ele vai, com esse guia, com esse mentor espiritual, vai formar uma sintonia perfeita que vai ajudar nesse processo ele ser como se ele fosse guiado, é como se ele fosse teleguiado,
como se fosse dirigido. Por isso que eu estou dizendo, eles usam hoje as forças quem tem esse tipo de mediunidade. É comum, às vezes, chegar pessoas que têm isso e normalmente nos centros orienta para essa pessoa trabalhar nas sessões de cura. Ou seja, ele vai fornecer material, mas vão dirigir para as sessões de cura. Por isso que dos centros espíritas tem muitas trabalhos de curas. Quase todos os centros espíritas têm isto, porque sempre tem médios capazes de fazer isto. E às vezes é o que ele chamou, o André Luiz usou esse termo, de médio teleguiado. Então, esse material, ainda os homens de ciência atual não estão estudando, mas vai estudar, porque eles vão mergulhar no estudo da mediunidade, porque é muito importante, senão Allan Kardec não teria deixado um livro inteiro para isso, Livro dos Médiuns. Até o próximo encontro.